tema de hoje a gente vai abordar a iluminação residencial. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês algumas ideias para a gente sair do óbvio na hora de pensar a iluminação dos nossos projetos, né? De forma aí a surpreender os nossos clientes, né? E deixar os nossos projetos aí ainda mais incríveis, né? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Illumine Essentials. Aqui a gente aborda temas essenciais da iluminação, mas que fazem muita diferença aí na hora da gente iluminar os nossos projetos. Se vocês observarem a parte da iluminação residencial, muitas vezes a gente tem uma ideia já... Porque geralmente os projetos eles nos são passados com os pontos, né? Por exemplo, se tu comprou um apartamento, ele vai ter aqueles pontos básicos dispostos e a gente acaba às vezes seguindo muito aquilo para conseguir desenvolver a nossa proposta, né? E hoje, então, eu quero convidar vocês aí a gente pensar um pouquinho. Eu não vou apresentar as ideias básicas que vocês já conhecem, né? Eu quero realmente mostrar para vocês ideias diferentes, instigar um pouquinho a criatividade de vocês, né? E que isso não necessariamente vai gerar em maiores custos para o cliente, né? São simplesmente algumas sacadas de projeto que às vezes a gente pode ousar um pouquinho e realmente surpreender, ao invés de usar o que a gente já está mais acostumado a fazer, né? E a iluminação residencial, ela é super importante, assim, eu já tive feedbacks de clientes muito legal, assim, que contando que realmente se surpreenderam na hora de ligar as luzes da casa, né? Porque muitas vezes em etapa de projeto, o cliente final ele não entende aqueles efeitos que o projetista, que o arquiteto, que o designer está pensando na etapa de projeto, né? Então, na hora que ele vê tudo aquilo funcionando, harmonizado com a arquitetura, com os demais elementos, ele realmente se surpreende, né? E é legal também que muitos já me relataram que a iluminação, ela mudou a dinâmica de convívio da família, né? Eu acho que hoje em dia, se a gente for pensar, a maior parte do nosso convívio familiar se dá no período noturno, né? Que é quando as pessoas voltam do trabalho, os filhos voltam da escola, né? Que é aquele momento que tu quer estar entre família, e a iluminação é que vai estar, digamos assim, harmonizando tudo isso, né? Ela tem esse poder, né? De dar essas sensações, de tornar um ambiente acolhedor, então de favorecer essas interações sociais mesmo. Então hoje eu estou lançando esse convite para vocês, né, da gente agora percorrer alguns ambientes, os principais ambientes de uma residência, para a gente pensar na iluminação, né, realmente pensar de uma forma um pouco mais criativa, para a gente já poder aplicar aí nos nossos projetos. Então, começando então pelo hall de entrada e circulação, né, o que a gente pensa de iluminação quando pensa no hall de entrada? Geralmente aquele ambiente que tem um ponto de luz central, né? E que a gente vai aplicar ou um plafãozinho de sobrepor, ou se tiver gesso vai colocar um embutido. As pessoas estão usando demasiadamente as placas de LED, né? Eu já peço um favor aí, né? Vamos, quem sabe, levantar uma bandeira de utilizar menos placas de LED, porque realmente é uma solução econômica, de valor, né? Fácil de instalar, mas é uma iluminação óbvia, né? Uma iluminação geral que não cria nenhum atrativo diferente, enfim. Então, realmente, a iluminação do hall de entrada, ela poderia ser muito diferente, né? E até porque é o local é o primeiro impacto que tu tem quando tu entra na casa, né? É a primeira impressão. E é um ambiente de circulação, não é um ambiente de permanência. Então, a gente não precisa, assim, pensar, meu Deus, eu preciso muita luz, eu preciso iluminar todo o espaço. Não, a gente pode trabalhar realmente com claros e escuros, a gente pode trabalhar com elementos, com luminárias mais decorativas, a gente pode usar arandelas, a gente pode usar luminárias de piso, a gente pode usar até velas, se não quiser utilizar uma iluminação artificial convencional, né? Eu acho que realmente o hall de entrada é esse ambiente para a gente impactar e criar alguma sensação diferente, né? Nessas imagens que eu estou mostrando para vocês aí, a gente consegue ver, nessa bem da esquerda tem um quadro
uma obra de arte na parede, então tu pode utilizar um ponto focal realmente só para destaque dessa obra, né? Já na lateral ele tem um perfil linear de LED, né, dando um efeito diferente. Então, saiu aquele ponto central do ambiente para ter apenas um pontinho de luz embutida focal direcionada para a obra e esse detalhe de iluminação com um perfil de LED tanto na parede como no teto, né? Já nessa imagem central aqui é bem interessante que não se tem iluminação no forro, né, no teto. A gente tem simplesmente um painel que foi criado com a colocação de vários pendentes de filamento e que eles acabam compondo esse painel como se fosse um grande quadro iluminado. É uma ideia super fácil de fazer, criativa e que acaba criando um ponto focal nesse espaço, né? Um ponto de uau, assim, tu entra na casa e vê aquele espaço, que legal, que ideia criativa, eu acho que é bem interessante. E essa outra imagem aqui bem na direita também foi criado um elemento super de destaque ali, em que é o convencional aparador do hall de entrada, né? E que ele tá com uma iluminação no perímetro do nicho que foi colocado atrás dele, então parece que o espelho central ali está voando, digamos assim, nesse painel, né? Se vocês estiverem olhando essa imagem, vocês conseguem ver essa sensação que dá nesse espaço. E depois só uma iluminação complementar em cima da porta de acesso e aqui do elevador, que isso seria um hall de entrada entre elevador e o apartamento. Mas para vocês verem ideias bem diferentes, né, para a gente de repente poder aplicar aí nos nossos projetos. E outra ideia também é a gente utilizar os revestimentos, colocar iluminação no próprio revestimento, né? Tem muitas aplicações de interiores que o pessoal vai acabar optando por no hall de entrada usar um revestimento mais bacana, e uma ideia é a gente utilizar uma luminária, alguma coisa nessa própria composição do painel, para a gente destacar essas texturas, essas volumetrias. Então, são opções que a gente tem, né, de trabalhar com arandelas nesses revestimentos, né? Ou então, até mesmo deslocar um desses revestimentos e tornar ele uma luminária, né? Isso são ideias que, claro, aqui eu estou colocando como uma aplicação para hall, circulação, mas também poderia ser utilizado num painel de uma sala de estar, em outro ambiente da residência. E também uma opção é a gente utilizar uma luminária que ela por si só dê todos esses efeitos de iluminação, de luz e sombra, uma luz mais dramática, né? Que é a opção dessa arandela aqui, que ela é uma iluminação toda com recorte a laser, né? E aí acaba criando como se fosse um desenho na parede, né? Por esse efeito de luz e sombra, né? Então, bem uma opção interessante. E aqui, né, eu quero mostrar para vocês, é um projeto que eu pude visitar, né, que é uma obra do Renzo Piano, em Londres, e é incrível, isso daqui num dos andares mais altos do prédio, tem vários restaurantes e tal, e nesse restaurante a entrada, ela é super dramática, assim, porque tu entra e tu nota que a iluminação, ela tá se movimentando, né? E tudo isso é causado, aqui ó, eu tenho esse vídeo que vocês conseguem ver, são como se fossem arandelas, né, cubinhos, projetados salientes da parede, né, onde tem uma luminária embutida de facho subaquática, e ali tem essa água em movimento, né, então cria esse efeito de surpresa quando tu entra no espaço, realmente tu não está esperando visualizar aquilo ali. Então eu acho que é uma ideia super criativa e super econômica de preço, né? Não é nada assim, uau, isso aqui deve ser super caro. Não, é realmente pensar um pouquinho fora da casinha aí, que eu comentei já aqui na iluminação residencial, e porque a gente está sempre pensando da mesma forma, né? Eu acho que é um local para a gente ser criativo, né? Eu, né, por gostar muito de iluminação e também meu marido gostar muito da parte de arquitetura, a gente várias vezes está experimentando coisas em casa, assim, que é legal
até mostrar esses recursos para o cliente, daqui a pouco, se ele quer testar coisas diferentes, ele se sentir à vontade para fazer isso, né? Até agora, lembrando, esses dias a gente estava fazendo iluminação do paisagismo e eu pedi, inclusive, que o eletricista deixasse os cabos mais longos para a gente poder brincar com a luz durante a noite, né? Porque daqui a pouco num projeto tu pensou numa solução, mas na hora que tu tá ali testando, podem vir outras ideias, né? E isso foi o que aconteceu, né, nesse dia que a gente estava fazendo uma iluminação uplight, que é um finco, né, de luz rente a uma árvore. A gente acabou tirando a lâmpada dali e colocou dentro sabe aquelas orquídeas que tu prende na árvore, né? A gente colocou dentro como se colocasse dentro da própria orquídea. Então a gente ligou e parecia que a orquídea era uma grande luminária, né? Então, assim, são coisas que a gente pode brincar com a luz, né? Então, por que não aí colocar em lugares que tu não imaginou antes, ou inclusive criar como eu mostrei para vocês, essa luminária que realmente está dentro da água, né? Como se fosse uma arandela, dando esse efeito surpresa no projeto, né? Então, essas seriam ideias para hall e circulação, né? E agora, mais umas ideias aqui utilizando perfis, que está super em alta e a gente tem visto muitas aplicações. Aqui uma circulação que pode ser de uma casa, pode ser de um apartamento, e que tu utiliza esse perfil na parede, subindo pelo teto. Lembrando que aqui, por exemplo, aqui foi utilizado um painel de um revestimento, então às vezes a aplicação desse produto vai ser até mais fácil, né? Ou então teria que fazer algum rebaixo de gesso, algum detalhe especial para a gente conseguir embutir essas luminárias. Lembrando que esses perfis hoje tem perfis aí de 1,5 centímetro, mais ou menos, de profundidade, então é bem fácil a instalação. Inclusive eu quero fazer um vídeo só sobre perfis, uma hora, para a gente pensar nesses detalhes que a gente tem que considerar na hora de instalar, né? Mas são soluções criativas, são soluções que a gente tira aquela ideia de que uma circulação tem que ter 2, 3 pontos no forro e aí tu vai colocar 2, 3 plafons, né? Aquela ideia básica, né? Normal. Então vamos pensar que a gente pode iluminar a parede, pode iluminar o teto e, mais uma vez, são ambientes de passagem, né? A gente pode brincar e ninguém vai ficar ali. Se for um pouquinho escuro também não tem problema, não precisa ser aquela luz intensa, né? Até criar isso é legal porque é um ambiente de transição, né? Então, é legal a pessoa ter aquele momento de se surpreender, né? E daqui a pouco tá num tipo de iluminação, passa pelo corredor, vai ser impactado daquela solução e depois tu entra então para um outro espaço, né? Aqui uma outra opção de iluminação aí com efeito uplight, que daí seria uma iluminação embutida no piso, né? Lembrando que daí para esse tipo de solução a gente vai ter que prever ela anteriormente em etapa de projeto, né? A não ser que se faça algum elemento sobressalente ao piso, né? Mas aí tem que ver se é a ideia, né, de projeto. E também tem hoje existem opções de rodapés iluminados que dá uma solução bem legal, e também o próprio forro aqui. Então, se vocês observarem essa imagem, parece que a gente está parece que a iluminação faz o piso e o teto se descolarem das paredes, né? Então é uma solução bem legal para a circulação, para os corredores, e é uma solução relativamente econômica, porque basicamente tu vai utilizar perfil ou fita de LED, né? Aqui existem soluções que é um perfilzinho já para colocar no próprio rodapé, que é iluminado. Aí, claro, uma solução que tem um custo um pouquinho maior, mas que a gente pode, às vezes, dar uma replicada aí na hora que trabalhar com a marcenaria, prevendo o espaço direitinho ali que a gente precisa para esse produto. E aí também vocês vão dizer, tá, mas tudo isso é solução cara, né? Aqui temos duas opções. Se vocês olharem essa da esquerda, aqui tem praticamente todos os recursos de iluminação, né? Iluminação embutida no frame no teto, perfil de LED na parede, descendo na parede, subindo no teto também, rodapé iluminado. Então, tudo isso soluções que demandam esperas, né, no projeto, um pouco de trabalho, né? Daqui a pouco, se é uma reforma que o cliente não quer
fazer gesso, não quer muita obra, existem soluções sim que são mais práticas, como por exemplo essa iluminação aqui de um corredor, né, da circulação do corredor, que foi colocado um perfil aí de sobrepor, fazendo a função do cortineiro ou do wall washer da parede iluminada, né? Então existem soluções, a gente tem que ser criativo, né, na hora de propor elas. Às vezes é pensar no efeito de iluminação desejado e depois a gente vê alternativas de produtos e aplicações, né, soluções para a gente conseguir executar isso, né? Então eu gosto muito da parte da iluminação de hall e circulação, porque realmente é onde a gente pode ousar e brincar com a luz, né? Porque são lugares que tu não precisa te preocupar tanto com questões técnicas mesmo, né, da iluminação e questões, necessidades dos usuários, digamos assim. Aí agora então a gente vendo a parte da área social de uma residência, né? Aqui eu estou abrangendo a área social porque hoje em dia cada vez mais os ambientes estão integrados, né? Se a gente pensar na iluminação do sala, junto com a sala de jantar, junto com o espaço gourmet, então é tudo muito integrado. Então como é que a gente pode pensar de uma forma diferente, né, a iluminação desses ambientes? Aqui, então, 2 conceitos de iluminação totalmente opostos, né? Aqui na esquerda a gente tem uma iluminação super minimalista, linha, a gente praticamente não vê luminárias, fora esse pendente linear ali que tem em cima da mesa de jantar. Para quem viu o filme Parasita, já foi, acho que é do ano passado, essa é a casa onde é feito o filme e eu fiquei encantada assim, com a arquitetura e com a iluminação, é muito legal, recomendo assistirem ao filme, pelo menos para ver a arquitetura, se não gostarem muito da história não tem problema, né? Quem assistiu aí, coloca um joinha aí para a gente conversar pelo chat também. Mas enfim, vale a pena, eu acho que dá para se inspirar bastante, né, olhando esse filme e vendo esse tipo de iluminação. Então aqui é uma iluminação super clean, minimalista, muito efeito de luz indireta, né? E aqui na direita já a gente tem aquela iluminação mais industrial, com uso de trilhos, calhas, pendentes, então uma iluminação mais carregada que a gente enxerga muito as fontes de luz. Então, na hora que a gente está pensando a iluminação do ambiente de estar, que geralmente a gente vai ter um pendente sobre a mesa de jantar, vai ter um plafond na sala de estar, de repente alguma sanca, né? A gente pode ousar mais, né? A gente pode daqui a pouco pensar numa iluminação toda indireta, usar muito as paredes, o piso, não pensar que a iluminação vem só do teto, né? A gente pode trabalhar com balizadores. E a gente pode trabalhar com muita coluna, muito abajur, né, que são peças decorativas, são peças fáceis de a gente aplicar no projeto, porque não vai demandar que a gente tenha uma instalação diferente elétrica no forro, nas paredes, enfim, é só ter um plug lá para ligar a luminária, né? Então eu acho que a gente tem recursos para trazer essa iluminação mais intimista, às vezes mais aconchegante para esses espaços. Aqui é um exemplo de um projeto, né, que foi desenvolvido junto com uma arquiteta, a Fernanda Basso, e aqui a gente fez uma iluminação e realmente ela era toda aparente, foi toda, os percursos foram pensados e projetados junto com a arquiteta, foi-se desenhada essa luminária aqui e executada em loco, tudo com tubulação de cobre, né, então uma solução diferente, uma solução aparente, né, que a gente realmente quer mostrar a iluminação, né, e o efeito é super legal, a gente conseguiu criar uma iluminação bastante cênica e mais dramática, né, destacando alguns elementos da arquitetura, e aí trabalhando basicamente com spots, com lâmpadas de filamento colocadas direto no soquete mesmo, sem luminária. Então, uma iluminação que tem uma presença bastante forte nesse projeto.
E aqui mostrando também da gente fazer o uso dos elementos, né, do espaço para embutir a iluminação, né? Então, de novo, não pensar que a iluminação tem que vir do teto, né? Nessa imagem aqui da esquerda, vocês conseguem ver que praticamente nós não temos luminárias no forro, né? Mas sim luminárias destacando uns perfis ali de madeira, né? Uns elementos de madeira que tem no espaço. Aqui a gente pode ver que pela sombra que está sendo gerada no teto, existe uma iluminação uplight nessa vegetação, né? Então, dando esse efeito diferente de luz e sombra, né? Então, bem bacana. E aqui também a gente consegue ver que tem um nicho lá de iluminação na parte mais da cozinha, iluminando realmente aonde importa, que são os espaços de trabalho, que tu vai daqui a pouco manusear algum alimento, fazer algum preparo, então ali a gente põe uma iluminação um pouco mais intensa, né, para a gente controlar mais ela, mas fora isso é um ambiente de estar, é um ambiente de relaxamento, a gente não precisa uma iluminação super homogênea, geral, né. E depois aqui, também a gente utilizar os próprios elementos de revestimento, de painéis que a gente tiver na arquitetura, já pensar como iluminar eles e propor a iluminação no próprio elemento, né? Porque geralmente o que a gente teria? Pensou lá, o cliente vai lá, comprou um revestimento super caro, né? Se vocês projetaram desde o início com aquele revestimento, ele tem uma volumetria e tal, se a gente não iluminar ele bem, ele não vai se destacar, né? E muitas vezes essa iluminação é pensada depois do produto até já estar instalado, e aí o que acaba sendo feito às vezes são alguns pontos embutidos, se tiver forro, próximos a essa parede, para dar os fachos de luz e destacar o elemento. Mas às vezes a gente não pensa que a gente poderia no próprio elemento propor algo para que a iluminação fizesse parte do revestimento, né? Que é o que a gente vê aqui nessa aplicação, né? Então acho que é uma ideia bem bacana e que pode ser utilizado no ambiente de área social, mas também poderia estar sendo utilizado no ambiente de hall de entrada, circulação. Aqui também, mais uma vez, uma aplicação com os perfis de LED para mostrar para vocês, já que a gente está usando muito e está vendo muitas aplicações nos projetos, mas que ele pode ser aplicado às vezes de uma forma diferente, né? Às vezes até sobre o jantar, que é às vezes o espaço onde a gente pensa que tem que ter um pendente, alguma coisa assim, mas não, daqui a pouco a gente pode trabalhar com forro de madeira, colocar o perfil embutido entre esse ripado de madeira, ou então próximo ao sofá, criando até, dando até a função para essa luminária de ser uma iluminação que vai auxiliar numa leitura, por exemplo, né, que é o caso dessa imagem da direita. Ou então trabalhar aí com luminárias decorativas diferentes que sejam um elemento surpresa no ambiente, que sejam às vezes até, ao invés de a gente colocar uma obra de arte, a gente acabar utilizando a luminária como um elemento decorativo mesmo, né? Então eu acho que essa luminária ali até é legal porque ela serve inclusive como prateleira, né? E a gente tem outras aplicações assim também. E isso muitas vezes não são luminárias prontas que a gente vê no mercado, são luminárias que vocês podem criar, né? E a gente tem aí soluções daí. Pelo menos eu acho que a primeira coisa sempre é pensar, né? Sair fora e pensar numa solução diferente e antes de se podar, né? Porque a gente já tem aquela, não, mas eu acho que não tem como executar. Não, tem sim, vai lá, pensa na ideia, aí depois vai atrás das soluções aí de, tá, então para isso eu acho que eu preciso de um perfil de LED ou de uma fita de LED, enfim, aí vocês têm que ter lá os profissionais que ajudem vocês a colocar essas ideias, a tirar essas ideias do papel aí, né, um bom eletricista, né, eu acho que tem como a gente criar umas peças assim realmente exclusivas para os nossos clientes. E ainda, né, na área social, a gente lembrar que a gente tem os elementos da arquitetura para iluminar, né? Nesse elemento aqui, nessa foto da esquerda, a gente pode ver que o volume de lareira, TV e tal, ele tá como se fosse um elemento suspenso, né? Porque a gente está descolando ele do chão com uma iluminação indireta e descolando ele do teto também com uma iluminação indireta. Vocês podem ver aqui que, de novo, a gente praticamente não tem iluminação no forro, né?
mas tem essa ideia de iluminação, de iluminar os elementos da arquitetura. Aqui mais uma aplicação disso, já aproveitando essa iluminação do painel da TV para destacar o revestimento que foi utilizado na parede. E aqui vocês veem como é importante a gente ter esse efeito wall washer para destacar essa volumetria. Né? Se não tivesse essa iluminação aqui, o revestimento ia estar chapado, né? E aí todo aquele investimento que o cliente fez naquele revestimento, a gente não vai conseguir destacar ele, né? E que possivelmente a gente vai estar com essa iluminação acesa quando a gente estiver desfrutando da nossa casa, né? Porque, como eu falei antes, é no período noturno que a gente mais usufrui desses espaços, né? E isso acho que é legal vocês passarem para o cliente, né? Que é às vezes a gente diz, não, mas a iluminação, não quero investir, né? Para que tudo isso? Mas eu acho que na hora que vocês mostrarem para eles que aquilo ali é a iluminação é que vai estar dando destaque para todo o restante do projeto e que ele vai estar usufruindo desses espaços num período noturno, num período de convívio familiar, é bacana, né? E nesses ambientes de estar, nada a ver com o assunto de luminárias diferentes e efeitos, mas eu acho que aqui é importante vocês sempre pensarem na questão do controle de luz, né? Porque aqui, sim, como é um ambiente, geralmente esses ambientes estão cada vez mais integrados, para a gente ter esses efeitos diferentes e criação de cenas de luz, a gente tem que ter o controle da luz bem amarradinho, né? O que a gente quer ligar com o quê, se a gente vai ter algum sistema de dimerização para não estar sempre aquela luz na intensidade máxima, né? Então, eu acho que aqui é uma observação importante de a gente fazer na hora que está iluminando os ambientes de estar. Da iluminação residencial, indo então para as cozinhas, né? Eu acho que a gente também essas cozinhas elas vão estar possivelmente no ambiente integrado com o estar ou com o jantar, mas também se não estiverem, elas são um prolongamento da casa, né? Então eu acho que é legal a gente ter esse mesmo clima da iluminação que está vindo do estar vir na área da cozinha, porque hoje em dia a cozinha ela não é mais um espaço só de preparo de alimentos, é sim um espaço de convívio, né? Tem muitas famílias que é o ambiente preferido da casa, inclusive, né? E que a gente às vezes recebe os amigos, faz um jantar, então eu acho que a iluminação tem que proporcionar isso. Então, às vezes, a iluminação não precisa ser aquela coisa que a gente muito acostumado que, não, cozinha tem que ter luz, aí vai lá e coloca 2 plafons de tubular LED com uma luz super intensa, que no dia a dia, às vezes, vocês começam a observar que nem se é muito utilizada, né? Mas sim aquela iluminação mais sobre a bancada, né? Uma iluminação um pouco mais indireta que tenha sido colocada embaixo do móvel. Então, eu acho que é legal da gente prever uma iluminação um pouco diferente para a cozinha, né? Tem se visto muito a aplicação dos perfis de LED, né? E eu acho que o essencial aqui é a gente pensar nos planos de trabalho para proporcionar a iluminação adequada, né, para tu fazer o preparo do alimento, e também, de repente, alguma iluminação mais decorativa, mais bacana junto à bancada, né, se é tipo uma cozinha americana, então quem está sentado ali pode ter, né, vai criar essa zona de iluminação mais baixa, mais aconchegante, né, dar uma dinâmica diferente aí de projeto. E depois aqui, então, a gente passando para os lavabos e WCs, né, que também é outra parte da iluminação residencial que eu acho bem bacana, né, então, como é que a gente pode iluminar os lavabos e os WCs de uma forma diferente e até mesmo criativa, né, porque eu acho que principalmente os lavabos são áreas que é onde tu vai receber mais, que vai utilizar mais são visitas, não é um banheiro que tu precisa de uma iluminação para te auxiliar numa maquiagem, para fazer a barba. Então, eu acho que é um espaço onde vocês podem brincar um pouco mais com a iluminação, né, criando esses efeitos de claro, escuro, utilizar peças decorativas. Ou ainda nos banheiros, a gente também pode pensar nisso, porque às vezes é onde a pessoa vai ficar depois em casa, né, quer tomar
né, num espaço mais aconchegante de relaxamento, tu quer estar lá né, proporcionar então um efeito de luz diferente para o usuário da casa no espaço do banheiro, né. Então aqui tem algumas opções, mais uma vez, bastante iluminação indireta, né, eu acho que é legal a gente, nessa imagem da esquerda que vocês conseguem ver bem isso, né, que é a questão por exemplo, atrás do próprio vaso sanitário ali, a gente tem um painel com iluminação indireta, a gente tem iluminação indireta embaixo da bancada, que é bacana também, iluminação para o espelho, então a iluminação está toda indireta nesse espaço, então tu consegue ter uma iluminação difusa, bastante homogênea, né, que vai te auxiliar, inclusive, na iluminação ali do espelho, né, eu acho que isso é importante a gente lembrar, de evitar colocar no banheiro. E o que a gente mais vê no banheiro? É um ponto central de uma iluminação mais geral, né? Geralmente de novo, o nosso famoso plafon ou embutido LED, né? A placa de LED, para proporcionar luz geral, e em cima da bancada da pia, 2 pontos focais de luz, né? Só que esses pontos focais, muitas vezes, eles acabam marcando o nosso rosto, né? Criando sombras, o que não é legal na hora de fazer uma maquiagem, né? Na hora de, enfim, fazer higiene pessoal. Eu acho que é legal a gente pensar nesses efeitos de luz mais geral, mais difusa e preferencialmente vindo de frente, né? Que é, imagine a famosa iluminação tipo camarim que a gente vê, são aquele monte de bolinhas, né? Ela te dá aquela iluminação homogênea, geral no rosto, que facilita a maquiagem, é uma iluminação que não cria sombras, né? Então seria mais adequada para esses espaços. Então na hora que a gente for iluminar esses espelhos, lembrar disso, né? Outro exemplo aqui de iluminação que a gente consegue ver nessa imagem é a iluminação difusa, né? Através de rasgos no gesso, ou aqui, vocês podem ver que legal essa iluminação próxima a essa parede do fundo do banheiro, a sensação que dá é que a gente tem uma iluminação zenital, que a gente tem uma iluminação natural ali. E eu já vi num espaço assim, a opção da gente ter, sim, a iluminação zenital natural, mas durante a noite a gente tem ali um perfil LED que vai dar esse mesmo efeito de luz. Então tu consegue manter o mesmo efeito que tu tem de luz durante o dia, durante a noite. Então é uma solução de iluminação bem bacana e simples, e não é nada caro, não é nada que vai impactar no orçamento de iluminação do cliente de vocês. E aqui na direita, mais uma opção de banheiro, já daí utilizando iluminação indireta, né? Esse mesmo efeito de luz que eu estava falando para vocês, que parece uma claraboia, mas que pode ser feito com iluminação artificial, e utilizando uma luminária mais decorativa e uma iluminação aqui indireta embaixo da bancada, que é uma solução bem interessante também, né? Então, essa aqui já seria uma opção mais lavabo, né, mais decorativa, mas que, enfim, pode brincar, pode ser bastante criativo na hora de propor. Aqui, algumas aplicações de banheiro com tela tensionada. A tela tensionada, lembrando, poderia ser utilizada em qualquer outro ambiente da residência, pode ser utilizado num painel, no quarto, no closet, é super legal, porque dá uma qualidade de luz muito boa. No próprio hall de entrada, fazer uma parede iluminada, né? E aqui a gente tem, por exemplo, esse banheiro aqui, em vez de a gente colocar alguma luminária entre os espelhos, foi colocada uma tela tensionada em toda a parede do fundo. Então, aquele efeito de luz vindo da frente, ele é atingido e ainda cria esse elemento surpresa, um elemento diferente, né? Uma luz super, super bacana, assim. Aqui um outro exemplo de lavabo, aí com todo o teto com a aplicação da tela tensionada, e aqui nesse outro banheiro, ele funcionando realmente aí como a iluminação principal e dando uma iluminação bastante intensa, bastante adequada para a questão de higiene e maquiagem, enfim. Então eu acho assim que a gente pode realmente brincar com a luz, ou usar com a luz nos lavabos e nos banheiros, sempre pensando, claro, nos locais em que a gente precisa uma maior atenção, uma maior intensidade luminosa devido às atividades que o usuário vai desempenhar ali.
Já então no lavabo a gente pode ser um pouco mais criativo, porque geralmente não se é feito nenhum tipo de, não tem nenhuma necessidade muito especial como maquiagem, higiene, enfim. Tá, pessoal? Então essas seriam nossas ideias aí para sair do óbvio na iluminação do banheiro e do lavabo. E agora, então, a gente indo para a parte da iluminação dos dormitórios nas nossas residências. O que a gente geralmente vê nos dormitórios, né? É o ponto central, que daqui a pouco é colocado um plafond e daí tu tem aquela luz geral. Só que a gente não pensa, às vezes, que essa iluminação, ela vai ser vai estar ligada e o usuário às vezes vai estar deitado, por exemplo, né? A pessoa e aí ela está deitada e está com aquele foco, né? Aquela iluminação intensa nos olhos, né? Então muitas vezes eu acho que o ponto central no quarto ele é dispensável, né? E a gente pode pensar daí algumas formas diferentes de iluminar, né? Não é nada novo, garanto para vocês isso, mas opções simples, né, que a gente tem é utilizar uma arandela no painel da cabeceira, ou utilizar um abajur solto, né, se tu não tem como colocar na própria cabeceira, ou então utilizar pendentes nas laterais da cama, que é super bacana, porque tu libera o espaço do criado mudo, da bancada, enfim, para colocar outros, né, se tu deixa o celular ou quer colocar um livro, alguma coisa, muitas vezes o abajur ali, ele incomoda um pouco. Então, a opção de utilizar um pendente é bem interessante. Ou então, esse próprio painel atrás, aqui eu não tenho uma imagem com esse detalhe, mas ele próprio pode ter uma iluminação indireta que vai iluminar a parede. Então, são recursos, são alternativas para a gente iluminar de uma forma um pouco diferente esses dormitórios. E depois também a gente pensar que essa iluminação do teto, ela pode existir, mas ela pode ser indireta, como a gente está vendo aqui nessa imagem, né? Aí sim ela não se torna agressiva para a pessoa que está deitada, que está relaxando, né? Então tu pode criar um elemento suspenso da iluminação indireta, que tu vai às vezes até ressaltar o forro, se for, por exemplo, aqui como nessa imagem de concreto aparente, e tu tem uma iluminação indireta e difusa no espaço. Aqui nessa outra imagem, a gente iluminando como se fosse um cortineiro iluminado, né? Um efeito de wall washer nesse painel ripado, e também dá uma iluminação super difusa, super aconchegante, que poderia ser utilizado algum dimmer para regular a intensidade também dessa luz. Então, daqui a pouco no ambiente numa hora que quer relaxar, pode deixar a luz bem reduzida. E aqui eu coloquei essa imagem de referência aqui porque eu acho super bacana, assim, um projeto bem diferente. E que é isso, é colocação assim, de umas luminárias que tu olharia para elas e tu nunca diria que ia colocar num quarto, né? Então eu acho que são luminárias super de design, super diferentes, que tem tudo a ver com esse dormitório, mas que realmente para a gente pensar aí em ousar de sair do básico, do convencional. E para a gente ir chegando ao final aí da nossa conversa sobre iluminação residencial, a gente tem ainda o ambiente de muitas casas que são as escadas, que muitas vezes as escadas não são valorizadas da forma como que elas podiam ser, porque geralmente elas são um ponto focal, um ponto interessante nos projetos, né? E aí, nessas escadas aí é interessante a gente não pensar só, vou colocar um ponto central, vou colocar um super pendente, ou vou colocar uns embutidos de luz focada no perímetro da escada. Eu acho que a gente pode pensar em iluminar o próprio elemento, dar destaque à escada, né? Aqui nessas imagens a gente consegue ver algumas aplicações o corrimão iluminado, né? Que a gente pode ser aplicado no próprio corrimão, uma iluminação, aí seria uma opção sobreposta à parede, ou então, se ainda em etapa de projeto, a gente pode prever em fazer um corrimão embutido na parede e colocar a iluminação por dentro desse corrimão. É uma ideia bem bacana, cria um elemento surpresa mesmo, e eu acho incrível porque fica super minimalista, tu não enxerga a luminária, tu só vê aquele efeito de luz. Ou então trabalhar com os degraus todos iluminados, com perfis de LED,
Lembrando que esses recursos a gente tem que pensar em etapa de obra já para prever, para já chumbar aquele perfil, né? Se não for perfil, podem ser uns mini embutidinhos que dê uma luz mais focada. Daqui a pouco pode estar rente à parede para dar um efeito de iluminação uplight. Então, nas escadas a gente tem, assim, muitos recursos mesmo. Aqui eu coloquei só alguns, porque às vezes é um elemento que a gente realmente esquece, né? E eu acho que a gente pode... Deixa só eu mudar a nossa tela aqui. Eu acho que realmente a gente pode ousar, né? Eu estava mostrando para vocês nas outras imagens. A gente pode sair bastante do convencional, né? Para iluminar esses espaços residenciais.